Gente, tem uma palavra aqui para vocês, está lá em Isaías capítulo 6. Abra lá, Isaías 6. Do 1 ao 8. Isaías capítulo 6, do 1 ao 8. O tema, deve estar ali o tema, não tem tema aí? Não? Vou mandar o tema para vocês aqui. Unção nos altares e ação nos bancos. Unção nos altares, ou seja, unção no altar, porque altares porque tem outros núcleos, né? Então, unção nos altares e ação nos... Quem que vai agir aí então? Só meia dúzia aqui. Quem que vai agir aí no banco? Então, unção nos altares e ação nos... Vocês que vão ter que agir depois dessa palavra aqui. É? Tá bom? Achou lá? Então vamos ler aqui. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e a orla do seu manto enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam. Só um pouquinho. Não vai. Então, com 2 cobriam os seus pés, com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, diga aí, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Amém, deixa eu continuar aqui. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: vê isto. Tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificada o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem eu enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui. Diga aí, eis-me aqui. Envia-me a mim. Até aqui. Pai, está aqui sua palavra. Fala conosco nessa noite. Que o Espírito Santo tenha liberdade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então vocês estão no Aviva Mais, né? E Aviva Mais é um culto de avivamento. Ao longo da história, né, houveram vários avivamentos. O americano ele não fala avivamento, ele fala revival, que ele diz assim que é o reavivamento, tá? Então, mas nós cremos no avivamento. Se é reavivamento, se é avivamento, não interessa. Interessante que o avivamento, eu pesquisei aqui, e olha o que quer dizer avivamento. Avivamento espiritual significa uma intervenção divina que ocorre quando o Espírito Santo encontra espaço nos nossos corações, individuais, ou em grupo, cidades ou até mesmo nações. E quando uma igreja se volta intensamente para Deus, buscando sua presença de forma profunda,
Então, isso é avivamento. Mas avivamento não é só isso. Avivamento, ele vai gerar também consequências. Quando Deus encontra um coração quebrantado, então quais são as consequências desse avivamento na comunidade, no reino, não só na igreja, mas na vizinhança? Isso tem que sair dos portões da casa de Deus. Tem que ir para fora, amém, gente? Amém. Então as consequências é um intenso desejo de buscar a presença de Deus. Você começa a dizer assim, não, eu quero mais. Eu não sei se você hoje dobrou seu joelho e buscou a Deus. Eu não sei se você teve esse tempo com Deus. Eu sei que sua vida talvez é corrida, mas se você não tem durante o dia, você vai ter que abdicar de uma madruga aí. Levantar mais cedo, Se você vai trabalhar às 7, levante 5h30, tire meia hora, 40 minutos para Deus. Porque o avivamento, ele é algo assim que vai acontecer primeiro individualmente, depois vai ser no grupo e depois coletivamente. Então, nós precisamos entender isso. Senão a gente vai ficar esperando o avivamento e a pessoa diz assim, avivamento é o povo rolando, é o povo dando cambalhota no altar, ou babando, ou latindo que nem um cachorro. Nada disso, gente. Vocês já viram isso na televisão? Ou então um cara que parece o Papa lá, com o negócio da cabeça assim, rodopiando lá na igreja. Já viram aquilo na internet? Uma batina lá. Gente do céu, o que é isso? É a pomba gira naquele velho lá. Então a coisa está desvirtuada. Então a consequência do avivamento? O zelo pela evangelização. A gente começa a querer ganhar mais almas. Você começa a querer chegar para ela e falar de Jesus, contar o seu testemunho. O Senhor tem feito na sua vida, amém? Mas você tem espalhado isso para as pessoas? Você tem falado? O retorno aos princípios bíblicos é outro ponto. Pessoal, vamos voltar ao princípio bíblico. Gente, o Brasil hoje está perdido. A coisa está feia nessa nação, nas igrejas evangélicas. Por quê? Porque o dinheiro tomou conta do coração dos pastores. O dinheiro está corrompendo os homens de Deus. É mais bacana o cara ter um painel de LED aqui, ou é mais bacana você enviar 10 mil cesta básica para as pessoas que estão lá fora sofrendo? Por isso você não vai ver painel de LED aqui nessa igreja. Não faço questão nenhuma. Cada placa de 90 centímetros custa R$5.000. E é o que os caras estão fazendo. Agora está chegando outra igreja aí em Curitiba, a tal de Get Church. Sabe quando vem essas igrejas para cá? Sabe o que eles vêm fazer? Eles não vêm evangelizar na favela, não. Eles vêm aqui migrar povo. É pescar aqui. O get quer dizer pegar. Não sei se sabia em inglês, né? Get. Quer dizer pegar, puxar. Então eles estão puxando os tongos que estão nas igrejas. Espero que não tenha nenhum tongo aqui. Porque isso é gente que não tem raiz na palavra de Deus, não tem raiz na comunidade que está, não é dizimista, não participa de propósito, é uma pessoa que não tem compromisso com nada, hoje está aqui, amanhã está lá, é um pula-pula, parece um macaco saltando de galho em galho. E a gente está vendo assim que o avivamento, ele é isso, é o retorno aos princípios bíblicos, é a busca pelos dons espirituais, incluindo cura, operação de milagres e maravilhas. É o que nós temos visto aqui, pessoas sendo curadas, libertas. Glória a Deus, a gente tem vivido isso já aqui. Mas nós não podemos nos acomodar. Se a gente acomodar, a gente vai cada vez desanimando mais. Porque o inimigo, ou até a vida mesmo cotidiana, vai te sugar o seu tempo. Vai fazer você ser uma pessoa totalmente ativista. O ativismo vai te roubar o tempo para você buscar a Deus. E aí, outra coisa aqui, outro ponto é buscar o batismo no Espírito Santo. E acompanhado de orar em línguas. Você não pode se acomodar. Você veio aqui hoje, quando se sabe, gente,
Eu sou um cara assim um pouco irritado, sabe, com algumas coisas. Vocês devem já conhecer seu pastor, né? Uma delas é quando eu faço o apelo aqui para todo mundo buscar o Espírito Santo e fica um na cadeira. Gente, eu não vou lá te buscar pelo braço, te arrancar de lá da cadeira e trazer você para cá. Mas a Bíblia, ela mostra que o homem e a mulher de Deus, ele é feito de atitudes. Vai ser a palavra de domingo que eu vou dar aqui, o vaso da atitude. E muitas vezes você não recebe porque você não tem uma atitude. A sua atitude muitas vezes é de vencer a vergonha, ou eu não sei o que te segura muitas vezes. Você tem medo de receber o Espírito Santo? De ficar descontrolado, de começar a babar aqui, rolar? Você tem medo disso? Isso não vai acontecer contigo. O Espírito Santo, ele é uma pomba, é como uma pomba. A Bíblia diz que é simples, como uma pomba. Então, se você ora em língua, você não vai perder o controle do seu intelecto. Você não vai perder controle nenhum. Olha só, outro ponto aqui é a preocupação com a santidade. E em preparação para a segunda vinda de Cristo. Nós temos que estar preocupados com isso, com a nossa santidade. A Bíblia diz assim, que sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus fala sobre isso. Então, eu posso estar imbuído de tantas coisas, de correr atrás de tantas coisas aqui na minha vida na terra, mas o principal a sua principal é a sua santidade, no sentido de que sem ela você não verá o Senhor. Sem ela você não encontrará com Jesus nos ares, que a igreja vai ser arrebatada. Então a nossa preocupação maior tem que ser em viver uma vida reta diante do Senhor. É possível. Quero dizer para vocês que todos nós falhamos, todos nós vamos errar, mas nós não amamos o chão, nós não amamos ficar caídos lá, porque nós podemos o quê? Dobrar nosso joelho e pedir perdão a Deus. Senhor, me perdoe, eu falhei novamente, mas não fique amando o chão, abençoado, porque Jesus volta e você fica. E aí o último aqui é que as consequências do avivamento é almas se convertendo, almas se dobrando a Cristo. Avivamento não é ficar rodopiando na igreja. Avivamento são essas coisas aqui, talvez até algumas a mais, mas as principais a gente colocou aqui. Mas são almas se rendendo ao Senhor. Eles vão ver você, vão ver a sua vida, a transformação que o Senhor Jesus fez na sua vida. Isso é avivamento. Avivamento ao longo dos tempos, existiram vários, né? O avivamento da Rua Azusa, depois você pode pesquisar lá, 1906, onde existia um afro-americano lá, um negrão chamado Seymour. E ele foi um cara que ele orava na igreja, atrás de uma caixa, daquelas que você vai lá no Ceasa lá, uma caixa de fruta. Ele ficava orando, e orando. Eles não faziam que nem a gente faz aqui, um esboço aqui, ó, bonito e tal, e desenvolvia ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, introdução, né? A explanação, conclusão. Eles não tinham nada disso, gente. Sabe o que eles tinham? Joelho no chão. O joelho no chão. E a Bíblia diz que eles oravam. E eles começaram a orar ali. Começou a vir mais gente. Começaram a orar. E eles já ninguém mais ia para casa. E o negócio foi indo. E foi uma madrugada, e foi 2, e foi 3. E foram anos daquele jeito. E as pessoas, quando vinham, e aí o povo começava a ficar meio louco lá dentro, né? Sabe como que é o povo de Deus, né? Fica meio pirado aí, começa uma gritaria lá e tal. E aí, aí vinha a polícia lá para prender, o polícia caía de joelho ali na porta, ele não conseguia entrar.
para prender ele? Sabe, gente? A unção de Deus, ela vem conforme aquilo que você entrega para Deus. O que você tem entregado para Ele? O que você tem dado a Ele? Você tem dado um pouco do seu dia? Você tem dado nada para Ele? Ou você tem dado o que te sobra? E aí depois a gente quer reclamar com Deus, eu sou dizimista. Bobagem. Isso é para proteger o que você tem. Mas para aumentar o azeite da viúva na sua vida, você vai ter que aprender a doar um pouquinho mais para Deus. Que é a sua vida, o seu tempo. Então, a gente vê esse avivamento que começou no indivíduo, começou aqui com Isaías, né? E o Isaías aqui, eu separei uma frase aqui para você, que o Isaías ele tem uma visão. Ele tem uma visão, ele diz assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi, ou seja, ele tem uma visão, eu vi o Senhor. Então, ter uma visão sem missão, a pessoa torna-se visionário. Quiser anotar aí, ó. Ter uma visão sem a missão, a pessoa torna-se o visionário. Agora veja só, ter uma missão sem visão, ele se torna um ativista. Por quê? Porque ele tem uma missão, mas ele não sabe onde ele quer chegar. Então ele fica só trabalhando. Então ele virou um ativismo na vida dele. Só trabalha, mas não sabe onde chega. Agora, ter uma visão e uma missão te torna um missionário. Você tem uma visão e agora o Senhor te deu uma missão. Você sabe aonde você quer chegar. E você vai chegar lá. Você sabe qual que é a missão da Igreja da Aliança? Sabe qual que é a visão? Tem a missão e tem a visão. Qual que é a missão? A missão é libertar o cativo. E qual que é a visão? Expandir o reino de Deus sobre toda a face da terra. Entende? Nós temos a missão e visão. Aí a gente não tem aqueles valores, porque isso aí é coisa do mundo aí, que é coisa de empresa. E aqui é reino de Deus, não é empresa, amém? Mas visão e missão a gente tem. Então, o homem de Deus, que é o profeta Isaías, ele vê três coisas. Ele está vendo três coisas aqui. A primeira coisa que ele vê, né? A primeira pessoa que ele vê ele vê o Senhor. Ele diz ali no verso primeiro: eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Então, assentado num alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ele vê o Senhor. Gente, será que se a gente visse o Senhor hoje aqui, a gente estava aqui vivo? Será que a gente estava vivo? Será que a gente estava preocupado com amanhã, que você tem que pagar aquele boleto? Será que você estaria preocupado com tantas coisas que hoje te afligem aí? Com o dia de amanhã, com as suas contas, ou com a sua própria vida, se você vai estar de pé amanhã ou não, se você vai cair novamente. Aquele problema que você não conseguiu resolver hoje, será que você vai ficar preocupado que amanhã, então, poxa vida, hoje, será que você vai conseguir dormir hoje? Está tão preocupado que você não consegue nem dormir direito. E aí, ele viu o Senhor. Ele viu o Senhor. Naquele tempo lá, gente, a Bíblia não fala, mas isso é estudo, né? Diz que o rei Uzias, ele vinha de muita prosperidade. E ali, quando ele morre, fecha um ciclo. Mas ele morreu leproso. Quem reinou no lugar dele por 10 anos antes dele morrer foi o filho dele. Mas vinha num tempo de prosperidade. Mas como ele falhou com Deus, veio a doença na vida dele.
Não que você, quando você fica doente, é porque você está em pecado. Mas quando a gente está fora dos planos de Deus, é provável que a gente tenha alguma sequela na vida. Quando a gente para de ouvir a voz de Deus. Quando a gente seca o nosso contato com Deus. E aí eu quero que você deixe marcado aqui, e olha o que está escrito em Samuel, 1 Samuel, capítulo 3, vai dizer assim, 1 Samuel 3, 1, diz assim: o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli, e naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, e as visões não eram o quê? Frequentes. Olha só, então, ele está dizendo assim, que Samuel, servia já ao Senhor. Servir ao Senhor é uma bênção, amém, gente? Amém. Porém, aqui ele está dizendo assim, que naqueles dias a palavra do Senhor era rara. Será que você tira tempo para ler a palavra de Deus, abençoado? Você tem acesso a ela, mas naquele tempo lá, eles tinham acesso. Mas sabe o que está dizendo aqui? Que a palavra era rara. E quando você não está fundamentado na palavra, qualquer coisa que falam para você vira uma verdade. E aí você sai dos propósitos e dos planos de Deus para a sua vida. E é o que a gente está vendo aqui. Esse homem aqui, ele era o profeta, o Eli, né? O Samuel é uma criança aqui ainda. Mas o Eli é o sacerdote lá, que cuidava do templo. E ele acabou o quê? Se desviou. Porque quando você não tem a palavra de Deus como tua regra de conduta e fé, você acaba as visões. Acaba a visão do reino de Deus. Acaba os sonhos proféticos que você tem. Você que sonhava tanto, hoje já não sonha mais, porque você abandonou a palavra. Você vai se distanciando das coisas de Deus, porque se você vai se distanciando das coisas de Deus, sempre o inimigo vai colocar uma coisa para preencher aquele vazio. Ele vai preencher aquele vazio, você não vai dar nem conta, assim, nossa, agora eu queria voltar a fazer o que eu fazia, mas eu não consigo mais. Por quê? Porque você deixou de priorizar. E aí quando você deixa de priorizar, ele coloca algo ali. E aí você perde a visão. Você tinha uma visão de ser uma pessoa, né, usada por Deus. As pessoas mesmo falavam, olha, fulano é tão benção, fulano ora pela gente, a gente sente o fogo. Fulano faz isso, né? A gente sente, não, a gente sentia. Porque agora já não sente mais. Porque foi perdendo o espaço que Deus tinha ali na vida dele. Então, o Isaías, ele diz assim, eu vi o Senhor. Segunda coisa, que o Isaías, então, volta lá para Isaías 6, o versículo agora é o 3, e diz assim, e clamavam uns aos outros, quem que clamava? Os serafins, são os anjos, dizendo, Santo, Santo, Santo. Aqui é uma forma de exaltar a Trindade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Santo, Santo, Santo. Então, ele diz assim, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Primeira coisa que ele vê é o Senhor assentado. Ele vê o Senhor. Segunda coisa que ele vê aqui é o mundo. Ele vê o mundo. Porque ele diz assim, toda a terra é o mundo. Está cheia da glória de Deus. Gente, aonde você vai, se você que, né, gosta de subir um monte, que nem a gente gosta de estar subindo um monte aí, você chega lá, quando você chega lá morto, né, com a língua lá no pé, dói tudo, mas quando você chegou lá em cima,
você vê a glória de Deus ali. Porque você vê a natureza que o Senhor fez. O diabo não fez nada nessa terra. Ele não fez nada. Ele só copia. Ele só copia, só engana. Ele não tem nem templo para ser adorado. Ele tem que ser adorado numa esquina onde o povo coloca lá o trabalho. E a gente vê aqui, é que esse homem, né, ele então, ele vê o mundo. Ele tem essa visão do mundo. E que visão é essa? É a necessidade da igreja avançar. Eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo para a gente avançar. Olha o que está escrito em Mateus, no capítulo 16, o versículo é o 18, diz assim: e também eu te digo, Jesus falando para Pedro, eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe o que é isso? É que a necessidade da igreja é avançar a ponto de saquear o inferno. Não é que nem eu já ouvi, né, pastores pregando sobre isso aqui e dizendo assim: não, a gente vai ficar aqui dentro da igreja, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra nós. E se manifestar um demônio aí, meu Deus do céu, joga água benta, faz alguma coisa aí, sinal da cruz. Você tem a autoridade do Senhor na tua vida, porque o Senhor te selou com o Espírito Santo e com fogo. E se você não tem fogo hoje, você vai receber nesse lugar aqui. E aí a gente está vendo aqui que ele está dizendo assim, que as portas do inferno, sabe o que é? Porta do inferno, lá em Jerusalém diz que tem um local lá, que era para ser esse porta do inferno lá. Mas aquele lugar lá é só uma figura. Jesus está dizendo assim, que o mundo espiritual existe, e a igreja tem que tomar posse, e botar o pé lá na porta do inferno, quebrar aquela porta e saquear as almas que estão presas nas garras do inimigo lá. É isso que a gente tem que fazer, amém? Então a gente está vendo aqui que ele viu lá o mundo. Ele viu. Isaías, ele vivia no meio de um povo impuro e que precisava ser alcançado através desse avivamento. O Isaías estava vendo. Ele diz assim: eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. Mas não quer dizer assim: ah, não, agora eu sou santo. Então, gente, você não tem que andar na roda do escarnecedor, amém? Você não pode participar daquela roda lá, mas quando você chega, as pessoas têm que ter temor, porque você é um representante do céu aqui nesta terra. Você é um representante do céu aqui. Você não é para ser um camaleão aí que muda de cor cada vez que tem um ambiente novo. Ou Bob Esponja, que fica sugando tudo que não presta do lugar que você está. Não. Você tem que ser que nem o crente pimentão. Aonde você dá sabor àquele lugar ali. E não que nem o chuchu, que chupa todo o sabor do lugar que está também. Amém? O próximo ali que o Isaías, ele vê, são três aqui que eu quero trazer para vocês. Primeiro ele viu o Senhor, depois ele viu o mundo, agora ele vê a ele mesmo. Ele vê ele mesmo. Olha o que está escrito ali no verso 5. Diz assim: então disse eu, ai de mim. Gente, se você virar uma página aqui, você vai ver o Isaías, ele falando vários ais ali no capítulo 5. Ele vai dizer assim: ai dos que se ajuntam de casa em casa, que se reúnem de herdade em herdade, lá no verso 8, capítulo 5. Depois ele vai dizer, quer ver, ó, ai dos que levantam cedo e de manhã para correr atrás de bebida, e continuam até a noite enchendo a cara. Isso que ele está falando, enchendo a cara é eu que coloquei, tá bom? Mas olha, é a mesma coisa ali, é o que está escrito lá, para ficar bem no
português correto. E aí assim, ele vai dizer assim lá, no 18. Ai dos que puxam pela iniquidade e tal. Ele vai acusando todo mundo. Ele é profeta, amém? Profeta está lá para denunciar o pecado, amém? Amém, gente? Profeta está lá para denunciar o pecado. Mas agora, como todo profeta, ele tem que olhar para dentro. Agora ele diz ali que eu vi a si mesmo. Ele vê ele mesmo. Ele olha para ele. Não adianta você ficar apontando o dedo para os outros, só porque você ora mais que os outros. Só porque você ora 1 hora, 2 horas, sei lá quanto tempo você ora. Não interessa, sua vida é sua vida, cuida dela, amém? Amém. Cuida bem dela, porque você não sabe o dia de amanhã. Cuide de você que está de pé, para que você não caia, o apóstolo Paulo falou. Então, a gente tem que cuidar da nossa vida. Agora, ele então tem uma consciência de que ele tinha um erro. E então ele vai dizer assim: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios, o quê? Impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando ele diz assim, ele então, primeiro ele viu, ele fala um mai. Mas eu fiquei pensando, né, o que o serafim viu em Isaías que ele estava fazendo errado? O que o serafim viu? Porque o serafim foi lá no altar, a tenaz, não sei se vocês sabem o que é uma tenaz, é o tipo de uma pinça assim, que aqui ele está mostrando aonde o ferreiro bate a bigorna e tem aquele forno, né, que é o fogo, para amolar ou então para forjar uma espada. Então ali dentro tem um tipo de brasa. E para pegar aquela brasa lá, então tinha que ser com uma pinça, que chama-se tenaz. Ele pega lá, mas ele vai pegar não lá naquele lugar, mas ele vai pegar no altar. O serafim, que é um anjo, vai pegar no altar a brasa. E ele vai então colocar essa brasa aonde? Nos lábios. Por que no lábio? Porque no lábio é onde a gente profere palavras. E é onde muitas vezes a gente é condenado pelas palavras que proferimos. Seja contra uma nação, que talvez ele estava sendo duro demais, ou contra o próprio Deus, murmurando daquilo que você tem. Se Deus te deu o que você tem, não murmure, abençoado. Quanto mais você murmurar, mais para o buraco você vai. Você murmura desse marido aí, eu sei que às vezes ele não está tão legal. E quando ele está no sofá, então, aí que você murmura. E quando é um final de semana que ele quer deitar lá, deitou, sentou, vai jogar o lixo. Foi sentar assim, não vai cortar essa grama, aí já põe de pé. Não vai jogar o lixo. Vai lavar a louça. Vai limpar a casa. Bom, você não quer um homem, você quer uma faxineira, pelo jeito. Aliviei dos homens agora, hein? Se vier uma mulher aqui, depois se vire, porque agora, quando tiver com a palavra aqui, então vamos defender a gente aí, os forjados de Deus aí. Amém? Então, olha só. A gente não sabe, mas ele toca com essa brasa. E o Isaías, ele reconhece que os lábios dele estavam impuros. Ele reconhece, porque ele vai dizer ali assim, né? No verso 7, no verso 6. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, que eu falei aqui para vocês. E com ela tocou a minha boca e disse: vê isto, tocou os teus lábios. E a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado.
Sabe, gente? Às vezes, se a gente está agindo de uma maneira correta diante de Deus, diante dos irmãos, diante da família, não é? Mesmo que a gente erre, mas o problema não é errar, o problema é não reconhecer o erro. Ele reconhece aqui, porque ele diz assim: ai de mim que vou o quê? Perecendo. Ele viu que ele está perecendo. Então, a gente quer avivamento, a gente quer rolar, a gente quer pular, a gente quer fazer um monte de coisa, mas a gente não quer reconhecer que a gente falhou. E quando a gente não reconhece, o céu fica de bronze. A Bíblia diz que o céu fica de bronze, ele fica fechado. Não adianta você orar, jejuar, fazer um monte de coisa, se a gente não reconhecer que a gente falhou, que a gente está errando, né? Eu sou um cara que eu reconheço, mas a gente precisa reconhecer e mudar, amém? Aí é a parte difícil. Reconhecer, beleza, mas e mudar? Como que a gente vai fazer para mudar? Porque a gente vai acostumando, principalmente a gente que já é velho, né? A gente não gosta muito de mudar. Eu não gosto de usar GPS, sabia? Porque eu já tenho aquele caminhozinho lá, ó. E antes de ter GPS, a gente tinha um mapa de Curitiba e a gente andava naquele mapa. Só que hoje, porque de ter tanto trânsito, então a gente está acostumado naquele lugar, todo mundo quer ir por ali. E o GPS, às vezes, te ajuda você a pegar um outro caminho. Joga você no meio da favela e você toma um monte de tiro lá. Mas amém. Aqui em Curitiba ainda não tem. Mas se for para o Rio, está perdido. Então, o Isaías, ele é perdoado, porque a Bíblia diz ali que o teu pecado, a tua iniquidade, no verso 7, foi tirada e o pecado foi perdoado. Sabe, gente? Entenda uma coisa. Falhar, todos nós vamos falhar. Errar, todos nós vamos errar. O que você não pode é ficar carregando uma culpa, porque Deus te fez desse jeito. Eu não estou aqui botando tentando tapar aqui o nosso erro, a nossa falha. Mas ninguém vai ser igual a ninguém. Amém, gente? Você tem o teu jeitão, eu tenho o meu e acabou-se. Isso aí é assim mesmo. Agora, claro, o caráter é moldado conforme a palavra, amém? Se você enganava, você não engana mais. Se você não pagava a conta, agora você paga. Se você não dava satisfação para as pessoas, agora você dá, porque você agora é um servo de Deus, amém? Isso é uma coisa. Agora, você tem uma característica sua. Deus te colocou, você tem uma... como é que chama lá os 4... Temperamento. Você tem um temperamento. Isso aí não adianta, não muda. Você vai morrer assim, um é parado, outro é agitado, outro é não sei o quê. E aí não dá. Para você querer que eu seja do outro jeito. Não vou ser. Isso você vai ter que respeitar no outro. Então, o Isaías aqui, ele está mostrando aqui que ele tinha uma falha no seu caráter. Ele diz assim: se eu não consertar, eu vou perecer. Porque ai de mim que eu estou o quê? Perecendo. Mas aí o anjo pega lá e queima lá o beiço dele. E agora o Senhor vai te queimar hoje aqui. Vai queimar o seu lábio para você consertar as coisas aqui para ele. Isso que ele está falando aqui. Eu vou consertar hoje. E aí, já estamos já encerrando. Quando o pastor fala assim, vai lá mais 1 hora. Eu sei como é que é essa racinha. Essa racinha de pastor. Assim, ó, verso 8. Depois disto, ouvi
a voz do Senhor. Depois do quê? Depois do quê, gente? Depois do quê? Depois da tenaz vir com a brasa. Até ali ele não conseguia ouvir a voz do Senhor. Por mais que ele estava lá vendo os defeitos, ai daquele outro, apontando o dedo para todo mundo e tal. Mas no capítulo 6, a Bíblia diz que ele agora, depois que foi purificado da iniquidade, ele ouviu a voz do Senhor. É isso que a gente tem que entender. Por que a gente não escuta mais a voz de Deus? Por que antes você escutava? Será que agora você ficou maduro na fé? E agora se não escuta mais, por quê? Ficou um crente cascudo? De tanto levar bordoada? Ah, é prova, pastor, tudo é prova, é prova, é prova. Meu Deus, não. É porque a gente tem que olhar para dentro. Se eu não conseguia ouvir a voz de Deus, alguma coisa está errada comigo. Alguma coisa está errada comigo, não é com Deus, não é com a igreja, porque o povo gosta de culpar, né? Não foi assim com Adão? Foi? Foi um culpando o outro lá, o Adão culpou a Eva culpou a serpente. Quando não tinha mais ninguém, a serpente olhou para ele assim, não, tá bom, então eu assumo tudo mesmo. Porque o ser humano sempre vai procurar um culpado. Porque ele não quer assumir a sua culpa, sua falha. E aí a gente está vendo aqui que ele então não escutava a voz de Deus, porque o pecado faz com que o canal de comunicação com Deus seja interrompido. O pecado que a gente fica lá achando que não tem, ele interrompe a comunicação com Deus. E não adianta você dizer assim, eu sou filho de Deus, aí fica postando na internet, aí fica dizendo assim lá, a frase pronta, não, eu sou filho de Deus, e Deus está no controle. E está no controle da onde? De uma vida toda estrupiada aí? De uma vida bagunçada? Deus não está no controle, não. É você que está no controle da sua vida. Não queira transferir a culpa para Ele também. O controle está em nós. Se eu interrompi a minha comunicação com Deus por causa de um pecado que eu encobri, porque a Bíblia diz assim lá em Provérbios 28:13, aquele que encobre os seus pecados, o quê? Jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará o quê? Misericórdia. Então não adianta a gente transferir até dizer assim, não, Deus está no controle. A vida está uma desgraça, Deus está no controle. Da onde? A gente interrompeu a comunicação. E aí a gente quer sempre jogar num, ou então pagar de crente, pagar de legal, descolado, não sei o que e tal. Mas a vida está uma desgraça, o que adianta? Quem é que vai atrás de um avivamento desse? Ninguém. E aí, só que agora, né? Agora vai mudar, porque ele diz assim, depois disso, então eu ouvi o quê? A voz do Senhor. Agora ele ouviu. Agora ele ouviu a voz do Senhor e agora aumentou o nível também. Porque agora não é só ouvir a voz de Deus, porque agora Deus tem uma proposta. A quem eu envia? Opa! Agora não é só ouvir a voz de Deus. Agora não é só ouvir ele respondendo as minhas orações, ele respondendo os meus pedidos, as coisas, os meus sonhos e tal. Não, agora não é só isso. Agora é o avivamento, faz parte da minha vida. Agora eu não fico só sentado no banco, só ouvindo. Agora eu vou para cima, porque agora ele diz assim, e agora, rapaz? Agora que você purificou o seu lábio, agora que você deixou o pecado, agora que eu queimei você com o meu fogo lá do meu altar, quem que eu vou enviar? Aí o Isaías podia dizer assim, não, podia ser o Lucas, né? A Daila, já são missionários mesmo. Vai lá para Conchichina. Vai. Podia ser quem? Ele não vai dizer, podia ser o João, a Maria, podia ser outro lá, ele não vai falar isso. Porque o Senhor diz assim, a quem eu enviarei
e quem há de ir por nós. Quando ele fala quem há de ir por nós, quem é o nós, gente? É a Trindade, é o Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, Pai, Filho e Espírito Santo. Você é comissionado por Deus para fazer aquilo que Ele mandou você fazer. É comissionado. Onde ele fala nós, então, é a Trindade. Você não está indo lá sozinho. Por isso você não pode ter medo. Quando Deus te mandar, Ele está junto contigo. Mas não é só Ele. Está o Pai, o Filho e o Espírito Santo junto contigo. Pode ter medo, não. Porque a gente fica, quando você olha lá e diz assim, meu Deus do céu, né? Que nem o Pedro foi atravessar o mar, o Senhor disse, pode vir, rapaz, pode vir. Ele pegou e foi, né? Porque naquele momento ele não olhou para a circunstância. Ele não olhou, ele saiu do barco e pisou lá, ele estava pisando numa pedra, numa rocha. Mas quando ele começou a olhar as circunstâncias, ele começa a afundar, porque ele vê o vento, ele vê as coisas. Gente, você também é dirigido pelos teus sentidos, que Deus te colocou em você. São 5, não é? Fatotata é bom. Como é que é? Paladar, olfato, tato, visão e audição, 5. E aí você está envolvido nisso, porque Deus te fez. Só que você tem que deixar essas coisas de lado, porque a fé é você crer sem ver. É você pegar e dizer assim, não, eu acredito, Deus me deu uma palavra, eu estou nessa. Deus me deu uma palavra. É uma palavra que Ele me deu. Vai, eu sou contigo, talvez 2. Só vai que eu sou contigo, é melhor, né? Então, ele tá dizendo assim, a quem irá por nós? Quem irá por nós? Então, eu disse o quê? Eis-me aqui, envia-me a mim. Fique de pé na presença de Deus. E agora você vai, porque você vai com essa comissão. Você vai ganhar alma, você vai sair daqui assim, já comendo prego e cuspindo fogo. Você vai com tudo para cima do diabo. Amém? Fecha os teus olhos agora, né? Pastora Rita vem aqui.